Fala, criminalistas! Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, participando desse programa que tem o nome Fala Criminalista. O objetivo da gente dentro desse programa é compartilhar com vocês experiências vivenciadas na advocacia criminal. E nesse programa de hoje eu me chamo Oséias Rodrigues, sou advogado criminalista, atuando há mais de 16 anos na advocacia criminal, e o projeto nasceu com o intuito de que a gente pudesse ter um ambiente para compartilhar casos práticos, compartilhar as nossas experiências vivenciadas no mundo da advocacia criminal. E eu pensei em um programa que a gente pudesse trazer pessoas profissionais, né, experts, que entendam de determinadas áreas do direito, e para que a gente possa aqui compartilhar, né, que a gente possa servir de instrumento para que as pessoas saibam o que acontece de fato nos bastidores da advocacia criminal, sempre pontuando, sempre trazendo aqueles temas de grande relevância, temas que geram ali uma discussão no mundo jurídico, tá certo? E eu espero que vocês gostem desse programa, que vocês acompanhem semanalmente esse programa. Ele acontecerá todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas, e eu tenho certeza que vai ser um instrumento de transformação na vida de vocês, que vocês possam se sentir acolhidos aqui, que vocês possam, de alguma forma, ter um proveito desse programa, tá certo? E eu chamei hoje, fiz o convite ao doutor Leandro Morales, que é um perito judicial que trabalha com tecnologia, é uma pessoa renomada hoje nessa área da tecnologia, e está cada vez mais presente em nossas vidas a tecnologia, principalmente quando se trata da seara criminal, né? As provas digitais que vêm sendo produzidas, como fazer a análise dessas provas, como combater as provas digitais que são apresentadas pelas autoridades policiais nas investigações tecnológicas e que são utilizadas pelos membros do Ministério Público, do órgão acusador. E o nosso objetivo aqui é trazer para vocês um tema que vai ser muito importante para você atuar de forma firme quando se fala em provas digitais, principalmente aquelas que são obtidas por meio do Cellebrite, dessa ferramenta Cellebrite, e é uma ferramenta que vem sendo usada por diversos órgãos da segurança pública aqui no estado do Ceará. Isso tem sendo cada vez mais utilizado com a produção de relatórios técnicos oriundos dessa extração e principalmente dessa análise do Cellebrite, né, que é feito por esse software. E eu vou agora pedir aqui ao Leandro Morales para que ele ingresse na nossa live. Assim. Ô, doutor, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Leandro Morales, perito, Boa tarde, ainda doutor. É um prazer aí. expert nas investigações tecnológicas, na análise dessa prova digital. E eu já tive a honra de contar, né, com o seu trabalho em um caso em que eu atuei, e vi o quanto o doutor é conhecedor, né, da utilização dessa ferramenta do Cellebrite. Leandro, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco, né, da sua vivência nessa área da tecnologia, falasse um pouco da sua empresa, para que as pessoas
possam lhe conhecer, né, e saber de fato como é que é feito o trabalho do perito Leandro Morales. Bom, doutor, primeiramente agradecer aí, obrigado, um prazer estar falando aí com todos. Muito bacana ter essa questão. Hoje a gente tem visto que a região do Norte e Nordeste é a região que tem mais demandado uma série de trabalhos para a gente. Meu nome é Leandro Morales, eu atuo como perito digital, então a gente atua muito como assistente técnico, né, de alguns advogados. Eu trabalho na STW Brasil, que é uma empresa que atua na parte pericial, tudo que é voltado a essa questão de perícia técnica, que envolvam essas questões de dados, celulares, para a gente é sempre um desafio e a gente é o nosso foco, o nosso core mesmo é atuar como assistente técnico. Eu também sou professor e a gente atua para diversos ministérios públicos, polícias civis, federais. A gente dá alguns treinamentos de extração de dados de chip, né, de celular, como fazer a remoção de celulares danificados, celulares quebrados. Então, a gente faz muito esse processo. Também ministro treinamentos voltados à ISO 27037, que fala sobre esse processo de preservação, esse processo de acompanhamento. E a STW Brasil oferece também trabalhos na parte de auditoria, suporte técnico, tudo voltado para essa parte de TI, tá? Então, o nosso foco é bem voltado para essa área digital, que hoje é o grande instrumento aí, né, ainda mais essa questão criminal. Hoje, tudo envolve um celular, um computador, uma nuvem. Então a gente tem atuado muito com isso. Ok. Eu gostaria que você iniciasse, Leandro, falando um pouco sobre o Celebrite, né? Muita gente ainda não conhece, né, esse software, essa ferramenta que está sendo utilizada cada vez mais nas investigações tecnológicas. E para quem ainda não conhece, que está nos assistindo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Celebrite, como é que é o funcionamento do Celebrite. Tá? Eu só não vou falar como a gente vai mostrar um pouquinho o que é realmente o Celebrite. Então, o Celebrite ele é realmente isso, gente. Assim, ele é um. A gente vamos aprofundar um pouco mais, mas ele é um conjunto de cabos, né? Ele vem com uma série de conjunto de cabos. É utilizado aqui um equipamento onde você. Deixa eu pegar ele aqui, pôr ele aqui na mesa. Ele é um equipamento que você tem algumas opções de funcionamento, ele funciona através desse tablet, né? Então, você tem a ligação dele aqui, onde você de um lado entra o celular de origem e do outro lado você tem o celular de destino, na verdade o disco de destino que vai receber os dados. Você tem aqui um conjunto de cabos junto com ele, e aí fora isso a gente também tem essa maleta onde ele vem, que é uma maleta grande, ó, vocês podem notar. E dentro dessa maleta, a gente também utiliza os softwares dele que rodam dentro do computador. Então, isso só para vocês verem aí mais ou menos por cima o que a gente tem dentro desse processo. Mas vamos falar um pouquinho mais do Celebrite. O Celebrite, como outras ferramentas, tá? A gente na área pericial, trabalhando nessa parte de investigação voltadas a dados de celulares, computadores, a gente não tem só ele como ferramenta, existem várias outras ferramentas de mercado, mas ele hoje é uma das ferramentas mais comuns utilizadas. Então, todas as forças de segurança pública, isso a gente falando desde ministérios públicos, polícia civil, polícia federal, até SEAP, né, que são as secretarias de segurança de administração penitenciária, as secretarias de segurança de serviços de inteligência, todas elas utilizam hoje essa questão do Celebrite. Ele é um software israelense, um equipamento israelense, onde ele é vendido para essas forças de segurança através de uma empresa que se chama TechBiz, e também existem empresas específicas, essas empresas maiores, né, que a gente chama das Big Fours, e outras empresas de perícia também possuem esse equipamento, e esse equipamento é utilizado para quê? Ele é dividido em alguns tipos, né? Então você tem a parte de software, você tem a parte de hardware, então você consegue fazer extrações de dados, você consegue fazer o quê? Uma série de coisas utilizando essas ferramentas. Então, o Celebrite ele é muito bom nessa questão de te ajudar numa parte pericial de trazer os dados. Só que é muito importante hoje também para os advogados, quando forem trabalhar com evidências digitais, por exemplo, olha, existe uma apreensão de um celular ali, de um alvo, e ele é cliente de alguns doutores, então como a gente faz esse procedimento, o que a gente utiliza, a polícia fez procedimentos corretos, a polícia não utilizou, houve quebra de cadeia de custódia. Então,
Ele é cercado de várias coisas, mas ele é mais um software dentro de vários outros, tá? Perfeito, perfeito. E falando de Celebrite, você explicou bem como é que é esse funcionamento. Existem várias versões, né, do Celebrite. Tem algumas versões que fazem a extração, tem outras versões que fazem a análise, algumas fazem a extração e a análise. E aí eu gostaria que o doutor explicasse um pouco sobre as versões que existem do Celebrite, né? E aí aqui eu cito algumas, Celebrite, o FED Cloud, Physical Analyzer, né? E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco a diferença dessas versões do Celebrite para que a gente pudesse entender e compreender como é que é o funcionamento dessas versões. Porque muitas das vezes, quando a gente se depara com os relatórios técnicos produzidos pelas polícias, né, nesses relatórios técnicos, eles mostram, eles falam de qual a versão que foi utilizada do Celebrite. Né? E aí eu já me deparei com o técnico que a versão que ele apresentava como versão utilizada, segundo ele, para fazer a análise dos dados, era uma versão que não fazia análise dos dados, apenas fazia, tão somente fazia a extração dos dados. E aí eu gostaria que o doutor explicasse um pouco como é que é esse funcionamento de extração, de análise, e também quais são essas versões do Celebrite. Tá, vamos lá. Inicialmente, a gente tem aquilo que eu mostrei para vocês, que é relacionado ao sistema UFED. O FED, na verdade, ele é um extrator, ele é o equipamento que muitas vezes vai até o celular e extrai os dados, né? Ele seria como se fosse um chupa-cabra ali, ele vai puxar os dados que estão relacionados àquele celular e jogar isso para dentro de um disco ali, para quem fez aquela coleta ter o processo de análise. Mas ele é somente o processo de extração. Então, você tem hoje o FED, né, que é Universal Forensic Extractor Celebrite, assim, tem um nome específico. Ele faz somente a extração. Você tem duas versões dele. Nessa versão que eu mostrei para vocês, que é um tablet, né, ele é chamado de Touch 2, então ele é um tablet desse jeito, e você tem a versão que roda dentro do computador, que você utiliza um pendrive, né, um pendrive com uma licença, liga num computador Windows e utiliza a mesma coisa que a gente utiliza no tablet, você utiliza por ele e ele faz a extração dos dados. Então a gente tem o primeiro processo que se chama processo de extração de dados. Extrair os dados, e esse processo está dentro do UFED. Depois de extraído esses dados, de nada adianta você ter os dados se você não puder analisá-los, olhá-los, entender o que tem dentro dele ali. E aí é utilizado um segundo software, e esse software ele se chama Physical Analyzer, ou conhecido como Celebrite PA, né? O PA de Physical Analyzer em inglês. E aí a gente utiliza essa versão para fazer as análises, fazer os relatórios. É o que muitas vezes as polícias entregam para os próprios advogados ali. São materiais que foram extraídos com o FED e foram analisados através do Physical Analyzer. O Physical Analyzer hoje ele tem dois tipos de versão. O Physical Analyzer versão normal, e hoje existe uma versão chamada Physical Analyzer Ultra, que é uma versão mais rápida, uma versão que tem várias características novas, e ela está aí também no mercado para ajudar esse processo de análise. Essas são as duas versões. Fora isso, a gente tem uma terceira versão, que não é o FED e não é o Physical Analyzer, e sim uma versão chamada Cloud Analyzer, que é o quê? Ele é uma versão da própria Celebrite, que ele utiliza o Physical Analyzer, aquele software de análise, porém ele tem esse software chamado de Cloud Analyzer, onde ele vai até a nuvem e traz informações de cloud. Então você tem também essa opção. As polícias têm uma versão diferenciada desse Cloud Analyzer do que das empresas, e isso são feitas extrações de nuvem. Então ele tem esse terceiro software. Fora isso, o próprio Celebrite, existem outros softwares utilizados dele que não são praticamente para celulares. A gente tem hoje, por exemplo, quando você vai fazer coletas de computadores Mac, você utiliza um software chamado Digital Collector. Então é todo Macintosh, igual vocês estão vendo o meu aqui. Quando a gente precisa fazer a coleta dele, a gente utiliza uma versão do próprio Celebrite chamado Digital Collector.
E muitas vezes para analisar essa versão, você também utiliza o Inspector. Então, ele pode analisar máquinas Windows, máquinas Mac, máquinas Linux. Então, ele é muito parecido, só que em vez de funcionar para celular, eles funcionam para computadores. Então, hoje é esse universo que a gente tem dentro do Cellebrite, tá? Ok. Você falou que tem um formato, tem a versão de Celebrity Physical Analyze, mais Ultra, que seria uma versão mais rápida. Leandro, quanto tempo demora? Eu sei que isso depende do celular, depende das informações, do conteúdo que existe, né? Mas, em média, é algo demorado, é algo rápido, esse processo de extração? A gente tem alguns pontos importantes, né? E muitas vezes depende da quantidade de armazenamento de dados que tem naquele celular. Hoje vamos pegar um caso de um iPhone que a gente tem ali de 512, onde está sendo usado quase 256 gigas ali. Muitas vezes, para fazer a coleta no Fed, a gente tem às vezes uma coleta de 6 a 8 horas para fazer esse processo, porque tem um volume de dados muito grande. E aí, na hora que a gente abre também no Physical Analyzer, às vezes chega a demorar dias, né, fazendo esse processo de abertura. Por quê? Porque é muita informação que a gente tem dentro dali, você tem muitas fotos. A gente pegou um celular recente, onde esse celular tinha mais ou menos 180 mil ligações, 1.000 mensagens de áudio. Então você imagina, dentro de um cenário, você tem ali 180 mil toques ali, onde a pessoa fala com uma outra através de áudio, tanto recebido como enviado. Então, nesse momento, a gente muitas vezes utiliza outras ferramentas forenses. Então, a gente pegou esses 180 mil áudios, jogamos eles para um sistema de transcrição automática, onde ele gerou para a gente arquivos de texto, onde fosse possível procurar também por palavras-chave, né? Porque imagina, alguém ouvir 180 mil áudios ali trocados entre o WhatsApp. Então, seria coisas que demorariam ali meses. Então, o físico, normalmente, ou o FED, para o processo de extração, ele costuma ser rápido, ele não é um processo tão demorado. Então, a maioria dos telefones ali de 64, 32, 128, como as pessoas muitas vezes têm um volume muito grande de dados ali, ele tem esse processo muito importante, que é como se fosse, ele faz o processo de indexação, mas ele gera para você ali muito rápido. Então, muitas vezes, celulares, a gente tem em torno de 40 minutos, 1 e meia para fazer a extração. Exceto quando a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a gente recebeu hoje o Motorola E6. E nesse processo do Motorola E6, ele, por algum motivo, não está sendo possível a extração dos dados dele. Então, a gente passou já o segundo ou terceiro dia tentando vários métodos possíveis para fazer essa extração. Então, não é comum, mas existem problemas e processos no momento dessa extração. Então, a gente está, mesmo com a senha do aparelho, a gente está sofrendo um pouco para fazer a extração por algum motivo específico daquele aparelho. Então, tem casos que a gente recebe o aparelho onde o aparelho está quebrado, onde o aparelho não tem bateria, onde o aparelho não liga, onde a tela daquele aparelho se mantém quebrada. Então, muitas vezes a gente faz o reparo primeiro no aparelho para depois fazer o processo de extração. Então, vai depender muito do cenário, tá, doutor? Mas esse é a média. Entendi. E em relação a essa análise dos dados, né? Porque primeiro é feita essa extração e depois é feito em uma outra versão ou na mesma versão a análise desses dados. Você falou que fez, nesse caso específico, uma transcrição, né, de todas as conversas. Qual foi o sistema que você utilizou? Para fazer as transcrições, a gente utiliza o próprio Google, tá? O Google ele tem uma capacidade de fazer esses processos de transcrição de áudio. Eu até vi uma pergunta interessante nesse sentido, aonde você instala um programinha no Windows e ele faz a tua placa de som ser seu próprio computador. E aí você faz o quê? Você vai lá no teu Word, né? Pega esses arquivos de áudio, clica nesses arquivos, manda dar play nele e no momento que eles estiverem tocando, vai automaticamente escrevendo no seu Word. Dá para você fazer isso, por exemplo, às vezes você pode fazer com vídeo aulas, você pode fazer com algumas coisas nesse sentido, para você muitas vezes ter escrito o que está sendo falado. Mas existem algumas ferramentas forenses, e eu vou até passar para vocês uma ferramenta forense de um colega nosso, que é da Polícia Civil, ele também é professor aqui na instituição que a gente trabalha aqui, que é a Academia de Forense Digital, que é a AFD,
E na Academia AFD, ele desenvolveu um software chamado Ávila Forense. Então, é um software de extração de dados de celular, que faz algumas coisas que o Cellebrite faz, porém ele é gratuito. Ele chama Ávila Forense. Dentro do Ávila Forense, você consegue fazer alguns processos de extração, você consegue fazer alguns processos de transcrição dos áudios. Então, você só joga os arquivos de áudio lá e ele faz esse trabalho para você muitas vezes. Então, existem vários meios de fazer esse processo de transcrição, como pontuaram aí nessa questão. Então, é bem legal essa parte, tá? Entendi. Leandro, existe algum modelo de celular que é mais dificultoso esse tipo de extração? Existe algum modelo que vocês percebem, né? Principalmente você que lida diariamente com esse processo de extração? Existe algum modelo que vocês têm uma dificuldade maior? Porque muita gente fala, esses celulares da Apple, os iPhones, eles têm uma dificuldade maior de extração, aqueles telefones modelos chineses, ou não existe isso? Isso depende de cada aparelho que está sendo analisado. Depende muito de cada aparelho e depende da seguinte situação. O aparelho tem. Algumas perguntas são importantes. O aparelho tem senha? Se o aparelho tem senha, você possui a senha? A partir do momento que você possui a senha daquele aparelho, por exemplo, os iPhones, todos eles, até as últimas versões 15, você consegue fazer o processo de extração. Porque você possui a senha dele e consegue fazer todo esse processo de uma forma muito mais fácil, porque você já tem a senha. Então, o iPhone, quando você possui a senha, as extrações dele são bem mais simples e bem mais rápidas. Então, você consegue fazer extrações. Agora, equipamentos Android, você tem, por exemplo, marcas do tipo Xiaomi, alguns modelos de Motorola que são um pouquinho mais chatos desses processos de extração. Então, você demanda, às vezes, um tempinho a mais, às vezes você precisa usar outras ferramentas para complementar. Então, tem essa questão. A capacidade de memória, como a Keila falou, ela chega a ser só um processo para a gente mais demorado. Então, quanto maior o tamanho dessa capacidade de memória, maior é o tempo. Mas o processo de extração em si não seria um problema pela capacidade. Mas quando a gente não tem a senha do aparelho, né, a polícia não tem, precisa fazer a quebra, aí existem algumas diferenças. A gente estava falando sobre o Cellebrite e o FED, eu falei que existem duas versões, mas na verdade existem três versões. Existe uma terceira versão do FED chamada o FED Premium, que é uma versão do Cellebrite que as delegacias têm. E essa versão que as delegacias têm, eles fazem processos de quebras de senhas de mais outros aparelhos. Então, ele tem uma infinidade maior de aparelhos ali que você consegue fazer a quebra. Mas nós, como empresa privada, utilizamos versões do Cellebrite que faz tipos de quebras de senha, mas de aparelhos mais antigos. Aparelhos mais novos, a gente também passa a utilizar outros softwares específicos para isso. Então, na verdade, tudo vai depender muitas vezes do modelo do aparelho, qual a versão do processador. Então, tem algumas coisas em si que acabam sendo importantes para a gente. Mas não existe um sistema, totalmente. Olha, esse aqui não faz, ou olha, esse aqui faz. Tudo vai depender de vários fatores, tá? Entendi. Existe um ponto que muita gente me questiona, e eu acho que deve ser dúvida também das pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, sobre a possibilidade do Cellebrite, no momento da extração de dados, ele restaurar mensagens que foram apagadas, né? Isso de fato existe essa possibilidade dessas mensagens que foram apagadas, haver a restauração dessas mensagens e a polícia, os órgãos de investigação ter acesso a essas mensagens? Sim, também depende de alguns fatores. Hoje, só para exemplificar um pouco essa questão hoje de como funcionam arquivos apagados. Arquivos apagados dentro de um HD, de um computador, eles funcionam de uma forma diferente. Você coloca os arquivos ali como se fosse uma gaveta, né? E coloca uma etiqueta com o nome do arquivo que você quer. Então, você tem uma bola, uma prancha de surf, você tem um tênis, um paletó, uma gravata. Nesse momento, você vai, quando você coloca esses objetos lá, você põe uma etiqueta naquela gaveta. Quando você vai deletar um arquivo, ele não simplesmente remove aquela gaveta com aquele objeto, ele só tira a etiqueta. O objeto continua dentro do disco, mas a etiqueta saiu da gaveta. Então, se eu abrir novamente aquela gaveta, o objeto está lá,
por mais que eu não reconheça e não veja no sistema, né? Porque eu deletei o arquivo, mas ele continua válido ali para a gente. Isso é o funcionamento de um HD. Um celular, ele funciona de formas diferentes. Por exemplo, uma coisa é um arquivo apagado e uma coisa é uma mensagem apagada. Por que são diferentes? Um arquivo, uma foto, um arquivo PDF, alguma coisa apagada nesse sentido, ele é um arquivo único dentro daquele sistema todo. Uma mensagem, ela não é um arquivo. Uma mensagem de troca de conversa de WhatsApp, de Telegram, de Signal, essas mensagens, elas ficam dentro de um arquivo que é chamado banco de dados. Então, por exemplo, o WhatsApp, vamos pegar aí, que é o mais utilizado hoje no Brasil, o WhatsApp, uma mensagem trocada, ela não fica separadas ali como arquivos, ela fica dentro de um banco de dados de um arquivo. Nesse momento, quando você apaga uma mensagem, não necessariamente ela é apagada na hora. Esse próprio banco de dados joga ela ali para baixo. Quando ele joga ela ali para baixo, o que acontece? Existe uma quantidade de registros de coisas que estão acontecendo naquele banco de dados. Quando ele atinge um limite configurado, por exemplo, chamado 1000, um exemplo, ele vai nessa lixeira do banco de dados e apaga aqueles arquivos. E aí, se você tinha uma mensagem que foi apagada e estava lá naquela lixeira ali do arquivo, né? Ela realmente não é possível recuperar. O banco de dados também, dentro do sistema de celular, ele se mantém aqui e aí ele cria uma cópia dele para que, se caso um momento de atualização, um momento de processo ali, ele tenha uma base íntegra ali. Esse nome de banco de dados, ele é o mesmo nome do outro banco de dados original, traço WAL, que se chama WAL Files, né? Então, é assim que funciona. Então, quando você apaga um arquivo, ele apaga daquele banco de dados, ele ainda pode estar nesse segundo banco de dados dele ali, usado como se fosse uma espécie de backup. Então, nesse momento que você tem isso, você consegue muitas vezes recuperar uma mensagem dentro daquilo ali. Qual é o grande problema, doutor? O problema é as pessoas trazem o celular com meses ou anos de uso do que aquilo foi apagado. E aí, quando chega isso para a gente já automaticamente já digo, olha, é impossível a recuperação, porque faz muito tempo. Então, é 99,99999% de chance de não recuperar. Então, nesses casos, a gente nem pega para fazer o trabalho, porque eu já digo que, assim, olha, a chance de recuperação disso é muito baixa. Então, fica a dica. A partir do momento que tem a mensagem apagada, aquela questão apagada, utilizar, desligar o aparelho e não utilizar ele menos possível, botar ele em modo avião e desligar esse aparelho, por quê? Para uma tentativa de recuperação. A partir do momento que se passa muito tempo, esses arquivos vão acabando, esses registros dentro daquele banco de dados não vão existindo mais, e aí se torna quase impossível recuperar dados dele. Então, como o pessoal aqui do Antônio Moraes está dizendo, realmente é como se fosse entrando em um cache ali. Ele acaba sendo escrito por cima. Por que ele faz isso? Porque é mais rápido, às vezes, você apagar o processo do que você colocar. Então, isso também que o Thiago acabou de trazer também é extremamente importante. Porque por mais que o arquivo não exista dentro do aparelho, será que ele não existe dentro do backup? E aí que é um grande ponto para a gente. E muitas vezes, né, a pessoa que comete o crime ou que teve o celular violado, os dados dela estão na nuvem e ela nem imagina. E aí, naquele momento, a polícia faz todo o processo de operação e traz os dados da nuvem, não do aparelho. Então, os dados transitaram naquele aparelho, mas eles estão armazenados nesse momento agora em nuvem. Então, isso é muito importante. O que o Thiago falou, doutor Thiago, aí foi bem cirúrgico num processo de que vamos sempre prestar atenção na questão da nuvem, porque os processos, uma coisa é o dado coletado do celular e o dado coletado da nuvem. Então, o advogado tem que ter muito cuidado nisso, porque muitas vezes a polícia fala, todos os dados foram coletados do celular. E aí você vai ver, não estavam no celular, e sim na nuvem. Então, opa, então não é exatamente como está dentro do relatório de investigação, como está sendo feito. Então a gente precisa ficar muito esperto e entender melhor como funciona todo esse mundo, tá? Certo, muito bom. A gente falou sobre a questão de mensagens, né? Em relação às ligações de WhatsApp, que são criptografadas, existe alguma possibilidade de se ter o conteúdo das ligações, algum software ou alguma ferramenta que faz que seja do seu conhecimento, né? Porque muita gente fala sobre isso, né? Da criptografia dessas ligações, né? Como acontece da forma analógica, na interceptação telefônica, onde
né, os dois interlocutores que estão conversando, o guardião vem, faz a interceptação e consegue ter o conteúdo daquela conversa, né, entre os interlocutores. Existe algo relacionado às conversas, às ligações de WhatsApp que você conheça, ou isso não há possibilidade, em razão da Olha, criptografia? no meu conhecimento, essa questão de criptografia, ela vem como um ponto importante, porque ela vem para trazer segurança, né? Não é que criptografia vem para dificultar o trabalho da perícia. Acaba dificultando o trabalho da perícia, com certeza, mas a criptografia ela vem para proteger nossos aparelhos. Porque hoje, gente, a gente tem a vida inteira dentro desse aparelho, né? Então a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem sofrido muito com essas quadrilhas dos limpa-contas, né? Dos roubos de aparelho, a gente tem sofrido cada vez mais com isso. Então, esse processo de criptografia ponta a ponta, o que acontece? Você tem uma chave privada, uma chave pública, e imagina que eu estou ligando para o doutor aí. Eu tenho uma chave pública e uma chave privada, e o doutor tem uma chave pública e uma chave privada. A partir do momento que a gente faz essa comunicação, a gente faz a troca de chaves públicas, e o que a gente está trocando quando chega no doutor, o senhor recebe criptografado, você tem minha chave pública, então você sabe que fui eu que te liguei, sou eu que estou te mandando, e você usa a sua chave privada para descriptografar. Na hora que você me manda o conteúdo, ele vem inteiro criptografado, eu recebo, utilizo a chave pública do doutor para fazer o processo de saber que é o doutor que está me falando, e utilizo a minha própria chave privada para descriptografar. Então, nesse momento, em ponta a ponta, se eu interceptar ou entrar no meio dessa conexão, o que no meio da informática a gente chama de man in the middle, que é o homem do meio, né? Que a gente fazer o processo de interceptação, nesse momento, tudo que eu vou trazer vai estar sendo cifrado. Então eu não consigo ler nenhuma das duas pontas. Por que eu não consigo ler? Porque eu não tenho a chave privada dessas duas pontas. Porque o que é trocado são passados dados. E o que são esses dados? São a voz, né? São as ligações. Então, ligação de WhatsApp hoje, até meu conhecimento, não existem processos de interceptação que você consiga fazer no meio dessas ligações. Ah, mas existem equipamentos israelenses, né? A gente está falando aí que simulam herbes e consegue fazer isso. Então, esses equipamentos eles só vão conseguir fazer isso se ele conseguir receber as chaves privadas das partes. Então, nesse momento, ele conseguiria fazer a interceptação. Mas até o momento, eu nunca vi nada, até a gente falando em coisas aí envolvendo agências de inteligência de vários países, de como você faz essa interceptação dessas chaves por causa da criptografia. Eu não conheço, até hoje não vi nada nesse sentido, tá? Então, isso é uma questão importante para a gente. Perfeito. Leandro, nesse processo de extração de dados, as informações que estão inseridas no aparelho de telefone, no aparelho de celular, como é que eu, advogado, né, posso garantir que está sendo encaminhado toda aquela extração, a integralidade daqueles dados que estão no celular? Como é que eu consigo questionar a autoridade que realizou esse processo de extração? De que forma eu posso fazer isso para garantir que todas as informações contidas naquele celular foram de fato entregues, foram de fato extraídas e entregues para que se faça uma análise? Existe algum mecanismo, algo que o Celebrite ele possibilite que a gente faça, né, tenha essa garantia da integralidade? É muito importante isso e a gente dá um passo antes para trás, né? Então, a gente tem a questão até voltada à parte da cadeia de custódia. Hoje, um dos pontos mais batidos aí por todos os advogados contra as instituições de segurança pública, né? Porque a cadeia de custódia, ela já existe, já existia, sempre existiu, desde os conceitos de, por exemplo, quando a gente tem uma analogia a uma cena de crime de morte violenta. Você tem muitas vezes o corpo, você tem a coleta de sangue, você tem todos os processos sendo feitos ali. Então, dentro desse processo já existia o processo de aprendizado de uma arma. Então, você já existia esse processo de cadeia de custódia para todas essas questões. O problema é que, para evidência digital, era simplesmente o seguinte: no momento da apreensão, o policial pegava o celular, saía mexendo, fazia o que quiser,
Aí melhor, pegava aqui, tirava uma foto e falava, bom, está validado, o relatório de investigação está feito. Então isso era um problema e é um problema ainda recorrente nos processos. A grande questão é, primeira coisa para a gente garantir a integridade dos processos. A ausência de cadeia de custódia por si só não vai gerar nulidade da prova. A gente tem visto algumas decisões nesse sentido, né? Até algumas decisões contrárias, mas a cadeia de custódia em si, só mostrar que não há uma cadeia de custódia em si só, não gera uma questão da nulidade daquela prova. Porém, a cadeia de custódia pode, e com certeza, acho que hoje é um dos pontos mais importantes, ela acaba não tendo uma garantia do que aquela prova digital ali passou. Por quê? Porque muitas vezes você, na cadeia de custódia, a ausência da cadeia de custódia gera o quê? Por exemplo, um perito oficial criminal não consegue, muitas vezes, atestar que se houve alteração ou se não houve alteração naquela evidência digital. E isso, por si só, na questão da dúvida, gera a questão, né, para dúbio para o réu, né, essa questão de dúbio para o réu. Então, você tem essa questão extremamente importante levantada. Fora isso, doutor, existem vários outros procedimentos feitos. A cadeia de custódia, ele é só um procedimento. Dentro disso existe uma ISO chamada ISO 27037, que é uma ISO que garante o quê? Que garante o processos de coleta, aquisição, exame, análise e reporte de uma evidência digital. E essa norma fala especificamente sobre esse conceito de que você nunca deve analisar a evidência original. Então, por exemplo, você faz a coleta de sangue, você faz 3 coletas, dessas 3 coletas o perito criminal analisa um sangue, os outros 2 ficam como contraprova. Então, você faz uma série de testes e uma série de coisas onde você não analisa a evidência em si. Então, o que acontece? Dentro desse processo, passando a cadeia de custódia, a gente tem uma ISO que fala sobre um procedimento desse que é muito importante, são procedimentos técnicos que devem ser feitos num processo de extração de dados. O segundo, vamos botar agora como um terceiro ponto, a gente tem um procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça que fala sobre as perícias. O que as perícias devam fazer dentro desse processo. E aí, dentro disso, o que acontece? Existe lá um procedimento, que se não me engano é a página 81, que fala sobre os processos voltados a evidências digitais, que o aparelho em si não pode ser analisado. Então, tem vários pontos falando sobre isso. Também pontos importantes que os advogados podem levantar. Então, só aí a gente já está falando em 3 pontos. Então, existem também RFCs e outros documentos que falam sobre qual é o processo que tem que ser feito ali da evidência digital. E o problema é que, muitas vezes, o órgão de segurança pública, ele não se atenta a essas questões. Então, ele sempre, por exemplo, o que a gente cansa de ver aqui existe um DVR, foi feita a apreensão desse DVR, esse DVR foi filmado por um celular, e simplesmente apresentam um vídeo dizendo, olha, esse aqui é o vídeo do DVR, mas o vídeo foi gravado por um outro celular. A gente não tem garantia de nada disso, a gente não tem garantia de como aquele vídeo foi coletado do DVR, se o DVR foi separado, se o DVR foi analisado forense. O DVR, por si só, normalmente a cada 30 dias eles apagam as últimas, eles sobrescrevem, né, os últimos vídeos. Então, você tem uma evidência ali que a gente chama de prova diabólica, que você não consegue reproduzir. E a ISO 27037, ela fala de um ponto extremamente importante, que ela fala sobre repetibilidade da prova e reprodutividade da prova. Então, o que você está vendo tem que ser repetível ou reprodutível. Então, se eu utilizar o mesmo processo de análise, utilizando as mesmas ferramentas, o resultado tem que ser o mesmo. Se eu estiver utilizando uma análise onde eu estou utilizando um processo com umas ferramentas e um outro processo com outras ferramentas, o resultado tem que dar o mesmo. Por isso que ele também é reprodutível e repetível. Então, são 2 pontos importantes, que isso é muito importante para a advocacia, para garantir o processo de integridade. Então, muitas vezes, voltando agora ao termo de Cellebrite, é feita a extração, onde muitas vezes eu já vi casos onde as polícias entregam somente os arquivos que estavam dentro do celular. Mas o que me garante que esses arquivos que foram entregues são realmente daqueles celulares que não foram inseridos, que a data de criação e modificação daqueles arquivos se mantém igual? Então isso é um grande problema, não deve ser entregue dessa forma. Existe um procedimento, uma metodologia para isso. E aí o próprio Cellebrite, ele gera hoje, depois do processo de extração, ele gera um arquivo chamado UFDR, né?
esse arquivo UFDR, o que acontece? Quando você gera ele vai pegar aquela extração do Cellebrite e ele é entregue para as partes. O problema é que muitas vezes as polícias podem selecionar quais são os pontos que elas querem. Por exemplo, elas só querem, porque isso é uma questão para facilitar o trabalho de outros investigadores. Eles só querem selecionar as evidências que eles marcaram. E aí você não tem a real certeza do que você está recebendo. Existe uma teoria na perícia que fala que o importante é você beber a água mais limpa da fonte. O que quer dizer? Quanto mais próximo da origem você chegar, mais próximo você está chegando da verdade. Mais próximo você tem a garantia da integridade. Então é muito importante se atentar que, se alguém vier lá, não, que a gente recebeu desse celular aqui, tá aqui esses arquivos dentro desse HD aqui, tudo solto. Ah, tem um arquivo HTML do Cellebrite. Não, eu quero ver o timeline, eu quero ver a linha do tempo, eu quero ver todas as extrações, eu quero ver o que aconteceu com o celular desde o dia da apreensão até o dia da coleta, se o celular se manteve ligado, não se manteve, para onde ele foi, para onde ele não foi, quem são as pessoas que assinaram a cadeia de custódia que analisaram isso, porque uma soma de todos esses pontos, ele gera a nulidade da prova. Por isso que eu digo, não se peguem somente a cadeia de custódia, só a ausência da cadeia de custódia. E sim, existem vários outros pontos que podem garantir a integridade daquela evidência. E eu não estou falando somente de um celular, como esse aqui. Eu estou falando, pode ser um e-mail, pode ser qualquer evidência digital, um log de internet, pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser uma câmera de um DVR, pode ser um HD, pode ser qualquer um pendrive, um CD-ROM. Então, a gente tem que entender e pensar exatamente nesse processo. E muitas vezes, quando é gerado, você tem a geração de um arquivo chamado o arquivo onde a gente faz a consulta e a equiparação do hash, né? Doutor, naquele caso que a gente atuou muito, ouviu muito sobre essa questão sobre hashes, né? O que gera um hash? O hash, ele nada mais é que um cálculo matemático que diz assim, olha, se o doutor abrir um bloco de notas agora, escrever oi e tirar o hash e me mandar, eu pegar esse arquivo aqui, tirar o hash dele também, vai dar o mesmo hash. Só que se eu der um espaço nele, já vai mudar as informações dos dados dele. Então, o hash ele é meio que uma impressão digital daquele arquivo, onde a gente tem a garantia ali. Então, o Anton Moraes ali falou, o doutor ali está falando uma coisa importante de como que a gente tem essa certeza do que aquilo foi disponibilizado. Na verdade, doutor, você só vai conseguir a certeza a partir do momento que você receber e conseguir fazer uma análise minimamente pericial ali. Então, por isso que é muito importante, doutor, você ter alguém que tenha um conhecimento técnico, né? Porque vocês dominam todo o conhecimento jurídico. Eu até digo, às vezes, nas audiências que eu participo, que eu sou um analfabeto jurídico. Eu não entendo e não entro em questões voltadas a realmente mérito. Minha grande questão é somente técnico. Então, doutor, eu acho que o doutor Wellington ali, essa pergunta, a gente consegue resolver de duas formas. Ou vocês fazendo um treinamento mais específico dessas questões técnicas e trazendo esse conhecimento, ou vocês contratando alguém que possa analisar e vocês utilizarem ele como uma ferramenta de vocês nesse sentido. Eu acho que seria a maior garantia hoje isso, viu, doutor? Certo. Entendi. Esse suporte técnico hoje é muito importante, né? Como aqui no escritório, a gente tenta se valer na maioria dos processos, né? Porque uma coisa é, muitas vezes, eu, advogado, buscar esse conhecimento técnico e tentar fazer, né? E muitas vezes o juiz ele não vai dar aquela credibilidade, porque eu, advogado, como parte ali, né, integrando ali a defesa, acaba que não havendo essa credibilidade como um assistente técnico, uma pessoa que já tem todo um trabalho voltado para esse tipo, né, de análise, dando todo um suporte técnico, fazendo um parecer técnico, mostrando toda essa questão técnica para que o advogado possa utilizar. Eu vejo isso como uma forma de o magistrado destinatário da prova ver até com mais isenção. Não é que o advogado ele não seja capaz de produzir um documento ou fazer questionamentos que um assistente técnico faz. Mas eu vejo na prática, a gente sabe como é que funciona, quando a gente está diante de algo produzido por um assistente técnico, alguém que detém esse conhecimento técnico, que já
faz esse trabalho, a análise é feita de uma forma diferente pelo magistrado, né? Ele começa a enxergar isso de maneira diferente, e é por isso que é importante o advogado criminalista sempre se valer de profissionais que detêm esse conhecimento técnico para que possa estar dando esse suporte, né? Tá dando esse suporte para que possa ser ouvido em juízo, para que ele possa explicar toda aquela análise feita, que foi materializada em um parecer técnico. Aqui no escritório a gente sempre busca se valer desse conhecimento técnico, não só no âmbito digital, no âmbito da investigação tecnológica, mas em todos os outros crimes, inclusive de violência sexual ou com outras formas de assistente técnico. Então é bacana a gente ter essa compreensão da importância de um assistente técnico para a defesa, né? De um assistente técnico para a apresentação da tese defensiva, para sustentar, para fundamentar aquela nossa tese defensiva. O doutor falou do formato do arquivo FDR, né, que é um formato que o advogado ele pode solicitar. É importante que se faça isso quando a autoridade policial ela faz a entrega de um relatório técnico de extração dos dados do celular e análise desse conteúdo encontrado no celular, e aí eles apresentam esse relatório técnico. E aí, na resposta à acusação, é importante, quando o advogado se deparar com questões dessa natureza, que ele solicite, né, à autoridade que procedeu à extração e análise dos dados a disponibilização daquela extração e daquela análise no formato FDR, não é isso? Isso, Leandro? porque é pelo seguinte motivo, muitas vezes tem casos que a gente já pegou, onde a polícia fala que todo o processo de extração foi feita via Celebrite. E aí você vai olhando, não tem nada do Celebrite. Simplesmente tem arquivos jogados, colocados dentro de uma pasta, e aí você fala, cara, eu quero o arquivo FDR, nem existe a imagem do que foi feito. Então, assim, é como isso foi feito, de onde foi feito, que tipo de extração foi feita, porque na parte técnica, a gente tem extrações lógicas, extrações de sistema de arquivo, extrações físicas, a gente tem uma série de coisas. Então, tem muita questão que é levantada nesse processo que, assim, nem sequer a polícia utilizou a questão do Celebrite. E aí, assim, são provas muito mais fáceis de derrubar. Quando normalmente isso é levado para um órgão pericial oficial, o trabalho costuma sair de uma forma melhor. O problema é quando saem relatórios de investigação, quando esses processos são feitos sem a utilização de nenhum mínimo critério. Simplesmente peguei o celular, ele estava ligado e tiraram fotos de conversas fora de contextos. A conversa não está desde o início até o final. Então, e aí eles entregam isso dizendo, olha, analisa aí, tá aí a parte para as provas. E não, na verdade, vocês precisam do quê? Do mais próximo à fonte, porque com o arquivo UFDR vocês conseguem trazer muito mais coisas, e muito mais coisas que para a polícia não possa ser importante, mas para uma tese de defesa pode ser importante. Por exemplo, Wi-Fi que aquele celular conectou, os últimos acessos à internet, fotos, vídeos, trocas de mensagens, qual foi o local que você colocou. Então, enfim, vocês conseguem fazer todos esses processos aí, conseguem trazer todas essas questões, fazendo essa análise de uma forma mais perto. E isso, analisar o arquivo FDR não é uma coisa difícil. Ele é visual, ele tem uma tabelinha do lado esquerdo ali, uma lista dos arquivos, você clica. Então, qualquer advogado consegue navegar muito bem por cima ali. Então, é muito importante esses pontos, tá? Entendi. Doutor, existe alguma versão do Celebrite que consegue fazer que seja gratuita e que a gente possa utilizar para fazer essa análise, né, da extração? E se eu tenho que ter nesse formato FDR, e qual seria a versão? Tá. Normalmente, quando as polícias entregam esse arquivo para análise, vocês não precisam ter licenciamento do software. O Celebrite hoje ele é um dos softwares mais caros, né, voltados para isso, por causa da expertise. E, novamente, ele é usado pelo mundo todo. E o que acontece? Nesse meio desse processo, o software utilizado pelo próprio Celebrite, ele se chama o FDR Reader.
Então ele é gratuito, qualquer advogado, qualquer pessoa pode ter. Quando vocês recebem um arquivo UFDR, ele já vem normalmente com um executável, e é só você clicar no executável, ele já abre. Então é muito fácil, mas se vocês não tiverem, vocês conseguem baixar no próprio site da Cellebrite e conseguem fazer essa análise, tá? Então você consegue trabalhar dessa forma. E o Felipe agora está perguntando se o Cellebrite consegue extrair de todos os aparelhos. Sim, ele vai extrair de todos os aparelhos, a única questão é a questão da senha, né? Então, alguns aparelhos que possuem senha são extremamente mais dificultosos. Por exemplo, o Cellebrite Premium faz a quebra de vários tipos de senhas de aparelhos, não todos, como, né, é vendido, mas eles fazem de uma série de quebras aí de outros aparelhos. Mas tudo vai depender muitas vezes versões de sistema operacional, tipos de processador, formato que aquela senha está sendo colocada. Então você tem alguns pontos específicos. Então vai depender tudo mais ou menos dependendo do caso, tá? Certo. Uma outra questão do Felipe é se existe algum tipo de iPhone que o Cellebrite não consegue acessar. Novamente, ele acessaria todos, desde que você possua a senha. E mesmo assim, possuindo a senha, tem alguns tipos de Android que você teria uma dificuldade maior. Mas vai depender de modelo para modelo, tá? Não existe uma lista específica dizendo, olha, esse aparelho aqui é o mais seguro, né? Vai depender de várias questões, vários pontos importantes na hora de você fazer essa extração, tá? Só para a gente entender, Leandro, quando é feita essa extração de dados, existe uma opção em que ele consegue preencher o campo para que a extração se restrinja àquela informação ou abranja tudo? Existe isso? Existe, até porque, mas aí você vai numa coleta que a gente chama de coleta lógica, né? Que é uma coleta onde você traz poucos dados, inclusive não consegue trazer nem dados de aplicativos. Isso quer dizer, WhatsApp, Telegram não traria. Então, você teria que, para trazer esses dados, fazer uma coleta que a gente fala uma coleta full, né? Uma coleta cheia. Então, no momento da coleta, você teria que fazer dessa forma. A legislação americana, ela é diferente da legislação brasileira. Você, no pedido de busca e no pedido de análise daquele aparelho celular, a polícia tem que ser muito bem específica e muito bem no que ela quer trazer. Então, são mensagens relacionadas a esse tema. Então, não adianta você trazer todos os volumes de coleta e tudo mais que tiverem dentro daquele aparelho. Então, a legislação americana ela é mais centrada nesse sentido. Então, se você pede tudo, o juiz também não autoriza, porque o juiz fala, você não precisa de tudo. O que você exatamente quer? Eles são mais específicos nesse sentido, mas ao mesmo tempo também eles são essa questão que a gente tem que a gente não pode gerar provas contra nós mesmos lá nessa questão da legislação, ainda mais para esse mundo digital, se você não fornecer a senha, você também está assumindo uma questão de uma possível culpa dentro daquele processo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma proteção, essa questão da privacidade, você também tem essas outras questões. Mas, voltando a essa história, quando na extração você não consegue muitas vezes selecionar, porque você vai fazer uma coleta por um sistema de arquivo ali, e ele vai trazer o máximo possível de dados. Mas no momento de gerar o FDR, doutor, aí sim, o policial pode muitas vezes escolher somente qual tipo de informação que ele quer. Não adianta ele pegar, por exemplo, assim, ó, eu quero o WhatsApp só isso. Não, ele vai trazer todo o WhatsApp, mas ele não vai trazer imagens. Ele vai trazer, eu quero as imagens, mas eu quero só essas aqui. Só vai trazer se ele realmente tagar, né, gerar um tag, que a gente chama, e aí ele escolher que ele só quer trazer coisas tagadas. Mas aí na hora que você pegar o FDR, você vai ver, vai falar, opa, só veio coisas com tag. Então você vai saber que foi alguém selecionou o que trouxe. Então você vai conseguir saber isso. Mas no momento da extração não. Mas na análise tem essas questões que por isso que a questão do arquivo FDR é ele tentar vir com o maior número de arquivos possíveis para vocês conseguirem analisar, tá? Entendi. E no momento da análise desses dados, Leandro, quando eles costumam utilizar palavras-chave, né, termos que são de conhecimento das autoridades policiais, por exemplo, café, que faz menção à maconha, óleo, faz menção ao crack, à droga. E como é que funciona isso? Essa associação dos nomes, né, de nomes como esse, café, óleo,
farinha, enfim. Esse momento da análise desses dados por meio de palavras-chave, de palavras que façam esse tipo de associação. Tá. O Celebrite ele tem dois modos de pesquisa. Ele tem um módulo que a gente chama modo global e ele tem um módulo chamado módulo de pesquisa. Na verdade, são três tipos de pesquisa. Um modo de pesquisa global você vai escrever lá no campinho, lá em cima, o próprio FDR Reader, que vocês têm acesso, funciona isso. No lado direito, lá no topo, você vai lá e escreve o que você quiser. Café. Ele vai trazer todos os tipos de coisas relacionadas ao nome café. Então pode ser mensagens de outras coisas e tudo mais. Existe um segundo modo de pesquisa que você vai lá nas mensagens no WhatsApp e pesquisa exatamente em tudo que está dentro do WhatsApp relacionado a café. Aí você pode escolher tudo que está dentro do Telegram relacionado a café. E aí você pode procurar esse módulo exatamente por coisas ou aplicativos que você quer dentro do computador, do celular. Existe também um módulo que, por exemplo, você fala assim, olha, eu quero que você me traga tudo que é relacionado a CPF, tudo que é relacionado a número de cartão. Também você tem pesquisas específicas por tipos de dados. E hoje o Celebrite, o Physical Analyzer, ele tem uma inteligência artificial dele que traz coisas muito importantes relacionadas a eu quero fotos de cartão de crédito, eu quero fotos de nudez, eu quero fotos de arma, eu quero fotos de rostos. E ele já faz esse processo e separa para você. A polícia utiliza isso muito porque agiliza muitas vezes a questão do trabalho. Só um outro ponto. Antes, o Dr. Arthur falou uma coisa importante aqui, que o app israelense, né, ele usa algum app não autorizado pelos próprios aplicativos, por exemplo, pela Apple, né? Na verdade, doutor, o próprio Celebrite utiliza a mesma biblioteca que o iTunes utiliza. Então, uma coleta de um iPhone, um exemplo, como o doutor citou, Apple, uma coleta de um iPhone é exatamente você abrir um iTunes da tua máquina, ligar o celular e mandar fazer um backup daquele aparelho celular com senha. A partir do momento que você faz isso, você faz uma coleta de Celebrite, tá? É exatamente isso. Ele não funciona muito isso diferente, tá? E outro ponto que o Dr. Felipe também fala sobre como funciona o IPv4 e o IPv6, né? Isso é extremamente importante para a questão de perícia. Hoje, a gente tem endereços IPs voltados como que a gente chama IP versão 4 e IP versão 6. Para quem não conhece, o IP ele é como se ele fosse o seguinte, ele fosse o CEP da sua casa ali, onde você está recebendo algum tipo de produto ou alguma coisa. Então, eu preciso identificar o Dr. Felipe, eu vou lá pegar o IPv4 do doutor. O problema é que o IPv4, como ele já acabou a distribuição desses IPv4s, todo mundo que se conecta na internet tem que receber um número de IP válido para ele ser identificado e ele conseguir navegar na internet. Ele precisa disso. É como se fosse o endereço e o número da casa dele. Ele recebe esse IPv4. O problema é que o IPv4 foi acabando e as portadoras, né, as operadoras, começaram a fazer o quê? Ela pega um IPv4 e divide em 10, 20, 30 pessoas. Então, o mesmo IPv4 dá 30, 40 endereços diferentes. E o IPv6 não. O IPv6, teoricamente, ele teria 7 IPs por habitante da Terra. Então, ele é um número maior, onde você tem uma distribuição muito maior. E, teoricamente, as operadoras deveriam começar a distribuir o IPv6 nos últimos tempos aí para as pessoas. E o IPv6 já não. Ele já é mais certeiro. Ele bate exatamente na casa daquela pessoa quando você procurar aquele IPv6, né, pedir a quebra de sigilo na operadora. O problema é que o IPv4 existe um processo chamado porta-lógica. Então toda vez que vocês quiserem fazer uma quebra no Instagram ou em alguma outra coisa, vocês têm que pedir o número do IP mais a porta-lógica. A porta-lógica seria como se fosse o número da casa. Então imagina que a gente tem um IPv4 dá no meio da minha rua ali. Na minha rua a gente tem 80 casas. Então a porta-lógica seria exatamente aquele número, tá, Felipe? Então, só para vocês entenderem, eu acho que até pode ser um papo futuro, viu, doutor? Da gente falar sobre essas questões de internet. Também seria um papo muito legal para a gente falar sobre perícia em internet, né? E o quanto a gente pode trazer. Mas só resolvendo essa questão do doutor Felipe, é exatamente isso aí. O Anthony também falou uma coisa legal aqui sobre o Android ter muito mais variado, né, a quantidade de sistemas, é mais difícil realmente de fazer extrações. E é realmente verdadeiro, porque
Imagina, Apple a gente tem 30, 40 modelos, né? Do Android a gente tem mais ou menos ali, sei lá, 20 mil modelos diferentes em todos os aparelhos existentes. Então acaba sendo um processo mais difícil, porque a gente tem um monte de aparelho para fazer, e aí realmente essas empresas forense hoje não conseguem atingir ali uma versão única, como a gente tem essas questões dos Apples, tá? Perfeito. A gente pode até depois conversar e ver, né, essa possibilidade da gente estar falando um pouco sobre isso, né, de maneira mais específica, trazendo mais detalhes e principalmente trazendo um tema de acordo com a nossa vivência prática, né, do que é que está sendo realmente utilizado ali nos processos, no nosso dia a dia, para que isso seja possibilitado, né, para que isso a gente possa utilizar no nosso dia a dia, né? Que a gente possa se valer dessas informações sempre voltadas para a nossa atuação na prática do nosso dia a dia. Igual nuvem, né, doutora? A gente pode ver até futuramente alguma coisa só para nuvem, né? Essas quebras de sigilo que são feitas muitas vezes em Apple, em Microsoft, em coisas em Google, né? Para também trazer um pouco de como funciona esse processo, porque hoje é o que está mais caindo para a gente, né? Então isso é muito, muito importante isso aí. Exatamente, exatamente. Leandro, só para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, né, a legislação. A gente tem uma PL que trata sobre essas provas digitais, que está em trâmite ainda, né, do deputado Hugo Leal. E eu gostaria que você explicasse um pouco o que é que vem sendo abordado nessa PL, o que é que existe de concreto ali, para daqui a pouco a gente já vai lidar com isso, o que é que a gente já poderia se antecipar, o que é que tá vindo de interessante para despertar a nossa atenção e o nosso interesse, para a gente estudar mais ainda o tema. É muito legal essa pele. A gente foi chamado, inclusive, para debater alguns pontos específicos. Só para vocês terem ideia, existem hoje dois. Se eu, não- eu acho que dentro do país inteiro seriam os dois maiores e melhores promotores que eu já vi hoje no Brasil atuando com essa questão voltado para a parte digital, que é o Dr. Pedro Mourão e o Dr. Salvalei. São dois promotores do Rio de Janeiro. Eles são dois caras espetaculares, com conhecimento e um nível técnico altíssimo. Eles, inclusive, o Dr. Pedro Mourão, ele é professor, promotor na Academia de Forense Digital. Ele é um cara que tem a questão do direito e ele tem a questão da base da informática, porque ele fez muito treinamento com a gente e ministra uma série de coisas voltadas a direito digital, a investigação cibernética, inclusive falando de criptomoedas. Então, o Dr. Pedro Mourão é o cara mais espetacular, sem sombra de dúvidas, que eu já vi nessa parte. E ele foi um dos caras que, inclusive, está ajudando nesse processo dessa PL do Senado. Acho que é senador ou deputado, não lembro agora, do Hugo. E eles trouxeram algumas dúvidas de como deveriam ser feitas as extrações, como os procedimentos deveriam ser feitos quando envolverem questões de evidências digitais. Então, o que a gente fala hoje, a ISO 27037, que a gente acabou de falar sobre esse processo, né? Ela é extremamente importante. E o que acontece? Dentro desse processo, dessa ISO, só que ela não é uma lei. Então, muitas vezes, o próprio juiz fala, legal, Leandro, é uma ISO, são procedimentos, mas não são uma lei. Mas, para mim, tanto faz como fez, não vou utilizar isso como uma base. E a ideia essa PL é exatamente virar um processo, uma metodologia mesmo de lei, para essas questões serem enquadradas dessa forma. Então, isso é muito importante. Foi um projeto de lei que fala sobre os procedimentos periciais, fala sobre o que é o meio digital. A gente fala até brincando que muitas vezes a questão, muitas vezes são perguntados tanto a promotoria como a própria polícia, fala, então quer dizer que a gente não pode analisar as evidências, não pode coletar? Fala, não, não é que não pode coletar. Mas, por exemplo, se aprender uma arma, você não vai chegar na delegacia, dar 5 tiros para cima lá e falar, olha, essa arma funciona.
você vai fazer um procedimento, existe um procedimento operacionalizado para aquilo, são processos, né? E tudo de uma forma muito legal. Então, é extremamente importante essa questão. Ô, Anthony, eu não lembro agora o número da PL, mas acho que o doutor Zé consegue buscar aí no computador. E o Fábio Pronto. Zagueto, grande amigo nosso aqui, a gente tem um curso, Fabinho, falando exatamente sobre isso, tá? Que é um próprio curso da ISO, um curso um POP dentro da Academia de Forense Digital, tem exatamente um curso falando sobre ISO 27037. Só, É um treinamento voltado só a só isso. para complementar, a pergunta que foi feita pelo Anthony, a PL é a 4939 de 2020, certo? E, 4939 de 2020. Aí é importante que depois nós possamos dar uma lida na PL para a gente já poder entender e saber o que é que vem, né, o que é que vem sendo trazido aí nessa PL e que e possa. outro ponto, doutor, desculpa cortar o senhor, mas tem um ponto muito importante. Eu até falei nesses tempos agora no Jornal da Record, foi um ponto muito importante. E a gente já tem agora uma política nacional de cibersegurança, né? Então, o que que isso vai acontecer, gente? A gente não sabe o que que é. Primeiro teve a questão do grupo, né? E aí a gente vai ter agora a política nacional de cibersegurança. A questão é que, para isso virar daqui a pouco um projeto de lei e as empresas terem que se adequar a questões de segurança cibernética, a essa questão, é uma questão de pouco tempo para isso acontecer. A gente teve a questão da LGPD, né, que muita gente fala, mas a LGPD não pegou, não está valendo. Bom, até realmente começarem as questões de multa, as questões disso. Então, às vezes a gente tem que passar por certas coisas para outras empresas e outras pessoas começarem a entender sobre essa questão de segurança cibernética, que também é um outro tema, doutor, que a gente pode trazer num próximo ponto sobre cibersegurança, né? Até aí muita gente fala, mas advogado não tem muita questão de cibersegurança. Pelo contrário, vocês não imaginam o quanto é importante para quem está entrando no mundo de direito com essa questão de crime cibernético, porque é uma área muito nova. E quando acontece algum processo de invasão, você acha que eles vão ligar para quem? As empresas ligam para os advogados. A gente muitas vezes é contratados para fazer resposta a incidente de segurança através de advogados. Então vocês são o ponto inicial disso. Só que o problema é não conhecer sobre esse assunto. Porque são assuntos. E não saberem com quem contar quando vocês tiverem problema com esses assuntos. Então, isso é extremamente importante. E é um ramo do direito, daqui a pouco a gente tem o direito digital, agora a gente vai ter o direito da cibersegurança, o direito do cyber, né? Não vai ser mais o direito digital. Direito digital, gente. Um outro, não fazendo essa questão de lobby, mas a gente tem um curso exatamente na Academia de Forense Digital, muito legal, falando sobre assinatura digital. E esse curso falando sobre assinatura digital o que que é assinatura digitalizada, o que que é documento eletrônico, o que que são certificados digitais, porque isso é uma outra coisa que pode se tornar futuramente, esses contratos digitais, tem muita gente fazendo tudo errado. Existe uma PL que fala sobre essa questão de certificado digital, mas não sobre assinatura eletrônica. Então, a gente tem atuado em muitos casos como assistente técnico disso. Isso não é mais uma questão de documentoscopia, não é assinatura, não é escrita. A gente está falando em algo digital. Então, também, doutor, acho que é o quarto ou quinto episódio aí que a gente pode montar voltado para isso. Estou anotando aqui, depois para poder lhe perturbar, para a gente poder falar sobre esses assuntos, tá bom? Gente, Beleza. mais de uma hora aqui já de live, né? E eu quero agradecer o Leandro Morales por, né, por ter aceitado esse convite, sempre muito disponível. E aqui a gente está diante de vários advogados e eu já me utilizei dos serviços, né, da assistência técnica do Dr. Leandro Morales. E eu já até sugiro aos advogados que se depararem com situações, com processos em que haja necessidade de, de um profissional que possa lhe dar um embasamento técnico, né? Uma confecção de um parecer técnico para que você possa exercer um contraditório, uma ampla defesa de maneira até mais efetiva e mais técnica. O Leandro é um excelente profissional que vocês podem
está se valendo do trabalho dele, é uma pessoa muito acessível mesmo, em todos os momentos. Quando eu precisei falar com o Leandro, ele sempre muito bem acessível, sempre muito bem receptivo, né? E eu sou muito grato por isso, Leandro, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado esse convite. Hoje a gente está com o primeiro episódio desse programa, Fala Criminalista, e aqui realmente é a voz do criminalista, é a gente tirar dúvidas, é a gente trazer temas importantes, temas relevantes e que estejam associados a essa nossa vivência prática, a essa nossa realidade, né, de um advogado criminalista. E o objetivo desse programa, o objetivo desse momento é exatamente a gente proporcionar aos advogados, aos operadores do direito, né, essa interação, né, interação com pessoas que realmente entendem, com pessoas que realmente possam nos transmitir o seu conhecimento. Então, eu sou muito grato a você, né? Sugiro aos advogados que, se precisar de algo, né, voltado para essa questão do digital, para essa questão tecnológica, o Leandro sempre é muito receptivo, muito acessível, e vocês podem ter certeza que estarão diante de um profissional, realmente um profissional gabaritado, um profissional que detém conhecimento. Isso eu sei porque a gente já atuou em alguns processos e eu vi a capacidade técnica do Leandro em lidar com situações, lidar com problemas ali de natureza processual, e ele vem e consegue nos fornecer realmente esse embasamento técnico para que a gente possa, para que facilite, né, a nossa atuação, tá certo? Eu sou muito grato a você, Leandro. Você pode fazer suas considerações finais, né, e falar um pouco sobre a sua empresa também, como é que, se o advogado precisar, ele pode entrar em contato com você, de que forma, como é que funciona hoje o trabalho da sua empresa. Bom, pessoal, eu que agradeço, doutor. Quando o doutor fez o convite, eu não hesitei em nenhum momento, porque para a gente é muito importante isso, essa troca de informação, trazer para mais pessoas isso, porque muitas vezes o advogado nem sabe que ele precisa disso. O Anthony perguntou sobre. A gente tem um treinamento específico também para advogados nessa área e nessa parte. Então, para quem quiser buscar, a gente tem o academiadiforencedigital.com.br. Lá vocês têm uma série de treinamentos, então a gente consegue ver isso. E quem puder, a empresa que eu atuo, no qual eu sou um dos sócios, é a STW Brasil, S de sapo, T de tatu, www.brasil.com. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, vocês podem contatar a gente através do Instagram também, é super tranquilo. A gente está aqui situado no centro de São Paulo, a gente tem as áreas de atuação nossa ficam aqui, mas a gente acaba fazendo isso no país todo. Para a gente é muito tranquilo, inclusive, se deslocar para os locais. A gente tem, só na parte de perícia aqui, nós somos em 8 a 10 pessoas, então a gente atua muito voltado a isso, contando os sócios, somos 10, né, nessa parte de perícia, e a gente tem outras áreas como auditoria, suporte. Hoje nós estamos aí em 44 funcionários, a gente atua muito com isso. Então, a parte de treinamento, a gente tem a Academia de Forense Digital, a parte de serviços, a consultoria, onde a gente tem atuado é na parte da STW Brasil. Aqui a gente tem hoje, e fica um convite a todos que estiverem aqui em São Paulo, quiserem vir conhecer. A gente mostra o laboratório, como a gente tem feito trabalho. Então, a gente recebe aqui, por exemplo, dezembro, a gente estava com 13 policiais do Mato Grosso. A gente treinou a divisão da DC Cyber aqui de São Paulo. Então, a gente atua para diversos ministérios públicos, para advogados, a gente acaba atuando para todo mundo nesse sentido, porque o nosso conceito mesmo sempre é poder auxiliar e trazer mais essa questão das evidências. Então, a ideia realmente é sempre proporcionar esse conhecimento, viu, Airan? Contem sempre comigo. Doutor Oséias, de verdade, vamos, quando quiser uma vez por mês trazer para a gente falar sobre um tema digital, eu estou 100% aí de portas abertas. É um prazer, foi um trabalho que a gente fez muito legal. Teve uma questão técnica, mas isso mostrou como é a importância de um advogado e alguém que tem conhecimento da área. Isso foi para a gente
é muito claro como foi o empenho do doutor naquele trabalho, como isso mostrou que realmente essa parte é muito importante e eu acho que cada vez mais inspira outras pessoas a seguirem esse seu caminho. Então eu só agradeço mesmo, obrigado a todos e o Edson, tem até um pessoal aí que nos acompanha, que são do time também, nosso AFD aí, que também estão junto com a gente, e eu agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Leandro. E por hoje a gente termina aqui com esse programa. E não esqueçam, gente, toda sexta-feira a gente vai trazer uma temática voltada para a seara da advocacia criminal. A gente vai trazer muitos temas importantes, temas atuais, que realmente vai fazer a diferença na sua advocacia criminal. Não percam, próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, durante a semana eu vou trazendo aí informações quanto ao próximo tema. Mas o nosso objetivo é trazer para vocês o conhecimento, as nossas experiências no âmbito da advocacia criminal, para que você possa receber esse conhecimento e esse conhecimento impactar ainda mais a sua vida e principalmente no seu lado, né, no seu âmbito profissional, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Obrigado, gente. Tchau, tchau.